Oi pessoal, estamos aqui de novo no canal do médico Jorge Luiz para nós continuarmos a falar sobre Madonna. No vídeo passado nós falamos sobre os anos 80 e esse vídeo nós vamos falar sobre os anos 90. Para mim é a melhor década da Madonna, né? Porque aí a gente para falar sobre Madonna nos anos 90. E aí a gente tem várias coisas, ó, uma década que teve Dick Tracy, onde ela foi Breathless Marrone, uma década que teve Vogue, o mega hit clássico dela, The Immaculate Collection, Just Like My Love, esse single e esse clipe, Erótica, esse álbum realmente perfeito dos anos 90. Juntamente com o Erótica nós tivemos o Sex Book, que inclusive nós vamos ter um vídeo específico só para falar sobre o Sex Book, né? Aguardem aí que nós vamos ter um vídeo do Sex Book. The Girly Show, a primeira vez que a Madonna veio para o Brasil em 1993. O lindo, fofo, fofíssimo Bedtime Story. A primeira coletânea da Madonna em relação a baladas, né? Something to Remember. O filme onde ela vai ganhar o seu Globo de Ouro de melhor atriz, Evita, e com uma trilha sonora também muito legal, muito perfeita. E aí a gente encerra essa década falando sobre o Mega Real Flight, que também é outro álbum que os fãs gostam muito. Eu também gosto muito do Real Flight, assim como gosto do Erótica, assim como gosto do Bedtime Story. Falando em Erótica, a minha camiseta de hoje é relacionada à era erótica. Nem sei se posso mostrar muito, porque a Madonna tá nua, daqui pra baixo. E a gente não sabe aí como é que tá essa história de censura do politicamente correto. Mas nós vamos falar sobre os anos 90. Então, médico Jorge Luiz fala sobre Madonna nos anos 90. Solta a vinheta aí, Jorgito, e vamos lá! Are you listening? Começarmos a falar sobre os anos 90, a gente vai dar continuidade, né? Primeiro mostrando a capa do livro Madonna The 90s, que aí a gente vai perceber que ele é da mesma sequência da foto da capa do disco Bedtime Stories, que também é dessa década de 90, de 1994. Então eles utilizam, inclusive, ó, a mesma arte que eles utilizam no álbum, eles utilizam na capa do livro, que, como eu disse para vocês, parece um LP. E é aquela sequência de fotos que o Patrick Demarchelier fez nesse período, né, pós-erótica, e o início da nova fase dela, que era a fase Bedtime, que também os fãs gostam muito. Então a gente vai mostrar um pouquinho sobre esse livro, né, o que tem dentro dele e o que a Madonna produziu nessa década de 90. Pronto, Madonna The 90s. E a primeira curiosidade desse livro é que ele vai terminando a década de 80. Como assim? Ele começa com Keep Together e vai até Beautiful Stranger. Keep Together, como a gente sabe, ele é do álbum Like a Prayer, que foi lançado em 89. Só que como o single foi lançado em 90, então ele já conta como sendo produção da década de 90. Então, que é a capa do single de Keep Together e as variações dele. Em 1990, a Madonna saiu na sua terceira turnê, que foi a segunda turnê mundial, né, já que a Virgin Tour tinha sido praticamente só Estados Unidos e Canadá, e a Rose Girl já tinha sido a primeira turnê mundial mesmo, que ela já foi para vários países da Europa, foi para o Japão, e a Blonde Ambition também seguia o mesmo ritmo. Com a Blonde Ambition, a Madonna deixa de ser apenas uma cantora pop, e ela passa a ser considerada a rainha do pop, porque ela revolucionou. É uma turnê realmente que revolucionou toda a história de todas as turnês, que é uma turnê que ela é dividida em blocos, é uma turnê que tem um tema, que ela vai contando uma história até o seu final, desde o início até o seu final. E isso também acabou sendo copiado por várias cantoras, por vários artistas,
E quem lançou essa tendência de turnês foi a Madonna com a Blonde Ambition World Tour 1990. Com a Blonde Ambition, ela também lançou o documentário, né, Na Cama com Madonna, In Bed with Madonna ou Truth or Dare, né? Aqui no Brasil, Na Cama com Madonna. Ela também lançou nesse período I'm Breathless. Aqui é uma foto dela no Oscar de 1991, onde ela cantou Sooner or Later, e a música ganhou o Oscar de melhor canção original. Então foi a primeira vez que ela se apresentou no Oscar e também ganhou, né? Na verdade, assim, as duas vezes que ela se apresentou no Oscar, as músicas que ela cantou, elas foram músicas que acabaram ganhando o Oscar de melhor canção. Então, o I'm Breathless tem aquela polêmica, né? É trilha sonora, é disco de estúdio. Pela própria pesquisa que eles fazem aqui, eles colocam o I'm Breathless como uma trilha sonora, né? Eles colocam aqui, né? Deixa eu ficar um pouquinho mais nítido aqui para vocês, né? Eles colocam, né, I'm Breathless, que aí ele fala aqui, né, que é a segunda trilha sonora gravada por Madonna, que ela foi feita para acompanhar o filme Dick Tracy. Por que segunda? Porque a primeira trilha sonora havia sido Who's That Girl, né, do filme lá de 87. Então aqui, segundo pesquisas oficiais, o I'm Breathless ele é considerado uma trilha sonora. Não criem polêmica, né? Não adianta criar muita polêmica em relação a isso. É um disco maravilhoso, né? Depois a gente vai ver os singles dele aqui. Mas na verdade ele não é álbum de estúdio, ele é uma trilha sonora, que aqui pesquisas oficiais atestam isso. Então aqui todo o material, tanto do filme Dick Tracy quanto do álbum I'm Breathless, né? As bonecas da Breathless aqui, ó, não são muito bonitas, mas de qualquer forma serviam como souvenir. Do I'm Breathless existem 2 singles, né? O I'm Breathless infelizmente só conseguiu gerar 2 singles, um álbum maravilhoso. Mas por quê? Porque o primeiro single foi Vogue. Originalmente o Vogue ia ser B-side de Keep Together, né? Mas aí depois a gravadora decidiu, junto com o Shep Pettibone, que é o produtor da faixa, que ele era uma música tão boa que deveria ser lançado como single solo. E aí ela acabou entrando na trilha sonora lá do Dick Tracy. Vogue não toca no filme, né? Não toca em nenhum momento do filme, em nenhum momento eles fazem referência, mas a música ela fala de artistas antigos, então que se passavam, inclusive lá no período do filme, certo? Então a gente tem aqui Vogue, ó, inclusive tem até esse vinil, né? Que esse vinil aqui ele é brasileiro, né? Então também já se torna uma coisa rara. Então, tudo relacionado a Vogue. E o segundo e último single, infelizmente, Hanky Panky. Não infelizmente por ser Hanky Panky, mas infelizmente por ser apenas 2 singles, porque é um álbum tão bom, que tem tantas músicas maravilhosas, inclusive More, que é uma música que eu queria muito que ela tivesse lançado como single, que ela tivesse feito performance. Mas Vogue foi tão grande, teve uma repercussão tão mundial, que infelizmente acabou engolindo o restante do álbum, né? Então desse álbum apenas Vogue, né, e Hanky Panky que foram lançados como single, que poderiam ter tido mais singles, né? Mas infelizmente apenas Vogue e Hanky Panky foram lançados como single. The Immaculate Collection, a primeira coletânea de Greatest Hits dela, mas na verdade é a segunda coletânea geral, pois a primeira coletânea já tinha sido You Can Dance, mas essa é a primeira de Greatest Hits. The Immaculate Collection é uma coletânea que fez muito sucesso, que vendeu muito, foi um dos discos da Madonna que mais vendeu e uma das maiores coletâneas já vendidas. E de vez em quando ela volta para a parada da Billboard. O Immaculate Collection, ele deu cria, né? Ele deu 2 crias, vamos dizer assim, que foi o Just Find My Love e o Rescue Me, que são 2 singles que saíram desse disco, que são as 2 músicas inéditas que vinha nele, né? Just Find My Love, que é a performance dela no The Girly Show. Aqui, ó. E na verdade, assim, o Just Find My Love, toda aquela polêmica que aconteceu em relação ao videoclipe e tudo mais,
já era um prenúncio do que ela ia fazer com o Erótica, né? Que ela ia trabalhar todo esse tema sobre sexo, sobre sexualidade, sobre liberdade sexual. E uma curiosidade, né? Como o clipe de Just My Love, ele foi proibido pela MTV americana, pela primeira vez ela teve um clipe banido, né, pela MTV, foi o que ela fez, ela acabou lançando esse clipe em um VHS. Na época, né, o VHS ele era muito famoso, e aí foi a primeira vez que um clipe foi lançado em VHS, só o clipe. E vendeu milhões. Então ela ganhou muito dinheiro, ganhou muita publicidade e acabou sendo positivo isso pra ela. Ela foi na televisão defender o clipe e falar que ela não entendia porque que mostravam cenas de guerra, de morte, de estupro, e ela não poderia mostrar cenas de sexo ou cenas que fossem sensuais, que na verdade nem tinha cena de sexo nem nada. Se hoje em dia você assistir o Just My Love, você vai ver que ele na verdade até meio bobo em relação a ser um tema pesado. Ele é lindo, visualmente falando, o clipe é lindo, muito bem dirigido pelo Jean-Baptiste Mondino, mas ele é um clipe que na verdade não tem muita coisa, né? Na época teve, mas hoje em dia já não teria tanto. Crazy For You também acabou, porque como ele estava lá na trilha sonora, ou na coletânea, The Immaculate Collection, então ele também foi relançado como single, e com a capa, as fotos da capa, ela vem do clipe de Just My Love. Inclusive essa mesma capa aqui vai servir como capa do single de Rescue Me, só que a mesma foto, só que um pouco mais azulada, um pouco mais trabalhada. Mas essa aqui é ela chegando naquele hotel, e aqui ele faz referência ao álbum The Immaculate Collection. Mas aqui é o single de Crazy For You, que foi relançado nessa época aqui. O outro single, Rescue Me, com uma foto de Ray of Light, né? Também não entendi muito bem, mas foi o que eles usaram. Ó, vejam que é a mesma foto, só que trabalhada de outra forma. E o single de Rescue Me teve outras capas. O cassete, o CD. Também foi relançado o single de Holiday, né? Relançamento de 1991, né? Reedição de 91, por conta do Immaculate Collection. Então, assim, a gravadora sabia que ela dava muito dinheiro, então o que eles pudessem fazer para poder ganhar dinheiro com ela, eles faziam. A Warner sempre, o que eles tentaram fazer para ganhar dinheiro com ela, eles fizeram. Linda essa capa desse single de Holiday. Né? A Madonna é meio contra essas coisas de estar relançando as coisas dela e tudo, mas nesse período aqui certamente deveria estar em contrato que os singles seriam todos relançados. E aí a gente já começa a entrar na fase dos anos 90, já com músicas inéditas. Aqui tem This Used to Be My Playground, título enorme, né, para esse single, que essa música aqui, ela faz parte da trilha sonora do filme A League of Their Own, né? Aqui no Brasil uma equipe muito especial, e foi lançado também no CD Barcelona Gold, né? E infelizmente esse é um single completamente esquecido pela Madonna, né? Ela nunca fez performance dele ao vivo. O clipe é lindo, é maravilhoso, né? Ela passando lá, alguém passando as páginas de um álbum de foto e ela lá nos álbuns de foto. Só que ele também nunca entrou em nenhuma coletânea, né? Nem no 93, 99, até porque ele foi lançado antes, e nem entrou na coletânea Celebration também, né? Então é um clipe que foi completamente esquecido, e é uma música tão linda, é uma balada tão linda, realmente eu não consigo entender por que essa música ela foi tão esquecida. Então ela não está em nenhum disco oficial da Madonna, mas é uma balada linda que também os fãs gostam muito, né? This Used to Be My Playground. O primeiro álbum oficial dos anos 90 é o Erótica, né? Que o Erótica ele é um álbum que na época ele foi muito criticado pela questão da personagem dita, que a Madonna trabalhava muito a questão da sexualidade, da sensualidade, da liberdade feminina, e ela foi a primeira artista realmente mulher a trabalhar esses temas, e sem ter medo de trabalhar esses temas, só que foi muito criticado. Aqui
uma foto da Dita, do clipe de Erótica. Hoje em dia o Erótica é considerado um dos melhores álbuns dos anos 90 e um dos melhores álbuns da Madonna. Ele é praticamente uma unanimidade entre os fãs. São poucos os fãs que realmente não gostam do Erótica. Eu pelo menos não conheço ninguém que não goste especificamente do Erótica. Talvez não goste de uma coisa ou outra da era, mas o álbum ele é praticamente uma unanimidade. Pra mim ainda é o melhor trabalho da Madonna. É o trabalho onde ela está mais verdadeira, onde as composições são muito fortes, aquela maneira dela cantar. Então foi toda uma revolução que ela fez nos anos 90 em relação ao álbum Erótica. Uma coisa interessante é porque ele vinha, em cada país ele vinha em alguns formatos, alguns dentro de caixa, outro ele vinha como se fosse um pacote de um bombom, aí dentro vinha as algemas, vinha a máscara, né, vinha crucifixo, vinha com roupa de couro. Então, como tinha essa questão da sexualidade muito forte nesse período, então a gravadora trabalhou muito em cima disso, inclusive até para tentar reverter o problema, entre aspas, que a gravadora teve com esse disco, porque como ele vendeu na época do lançamento 5 milhões, então isso foi muito pouco para Madonna na época. Então a gravadora ficou meio que desesperada e tentou reverter essa situação lançando várias versões do disco, né? Tanto do disco quanto do single, né? Relacionado a isso. Juntamente com o disco, né, veio o Sex Book. Como eu disse para vocês, depois eu vou fazer um vídeo só para falar sobre o Sex Book, que ele merece um vídeo especial só dele, porque esse livro realmente é algo revolucionário dentro da história do pop mundial, né? Nunca ninguém tinha lançado algo relacionado a sexo com tanta força como a Madonna fez com o Erótica. Então aqui os singles da era Erótica, né? O primeiro, a faixa título. Aqui é uma foto dela no The Girly Show cantando Erótica. A capa do álbum, ou do single, desculpem. E aqui o Picture. Uma curiosidade sobre esse Picture aqui, esse Picture em inglês, é porque na época que ele tinha sido lançado, ele tinha sido feita várias cópias, só que aí como a Madonna eles lançaram esse Picture com essa foto da Madonna chupando um dedão do pé, e na época a Sarah Ferguson, que era a duquesa de Windsor, ela tinha sido flagrada numa foto parecida com essa, então a gravadora ficou com medo de criar problemas com a família real e mandou recolher esse Picture disco. Então, antigamente eram 50 mil cópias que tinham sido feitas só lá para o Reino Unido, só que depois eles acabaram recolhendo e ainda circulam por aí umas 5, 10 mil cópias desse Picture, que ele acabou se tornando algo muito raro, raríssimo mesmo. O segundo single, Deeper and Deeper. Aqui também uma foto do The Girly Show, dela cantando a música. Certo, então tudo aí relacionado ao Deeper and Deeper. O próximo single, Bad Girl, que botaram novamente uma foto de Rough Light aqui, que tanta foto linda do clipe de Bad Girl, daquela performance dela no Saturday Night Live, eles botaram essa foto aqui que eu também não entendo, mas pelo menos deixaram o cigarro da Bad Girl aqui, que ela fuma muito durante o clipe, que todo mundo já viu. Aí a capa do single, que é a Madonna nua na cama, né, e fumando, fazendo referência ao personagem, né, que fuma, que bebe, que tem uma vida meio devassa. Fever, com outra foto do Girly Show, da performance dela e aquele dançarino Carlton. A capa do single de Fever é uma foto de Bad Girl, né? Também eles tinham essa história de pegar uma capa de uma coisa e colocar outra. O próximo single, Rain, que também é outra foto dela no Girly Show cantando a música ao vivo. E aqui é a capa do single de Rain e todas as variações que o single teve. E
Bye Bye Baby, que foi o último single. Quer dizer, o Erótica, ele foi um álbum que ele foi muito bem trabalhado. Ele teve a divulgação dos clipes, ele teve a divulgação na televisão, que ela ia, dava entrevista, ela falava sobre o álbum. Teve o livro, que também acabou sendo próximo ao disco. E teve todos esses singles aqui. O último single foi Bye Bye Baby, com direito a clipe, que muita gente não sabe, mas essa música ela tem uma performance ao vivo que a Madonna fez lá no VMA, né, em setembro, e depois ela acabou, depois que terminou a performance, ela saiu em turnê. E tem um clipe, que são cenas, várias cenas do The Girly Show, que aí, por conta disso, eles acabaram pegando as cenas da turnê e eles fizeram. O The Girly Show também vai ser um vídeo à parte. Por quê? Porque foi a primeira vez que a Madonna veio ao Brasil. Inclusive aqui, dentro de toda essa memorabilia, o que é que nós temos aqui? Aquele famoso copo que a Antártica mandou fazer aqui no Brasil, que também se tornou item de colecionador. Só que eu vou falar especificamente sobre The Girly Show, porque é uma turnê importante também na carreira da Madonna, é um marco também nas turnês, e eu quero fazer um vídeo só sobre essa turnê, só sobre o The Girly Show. Pronto, depois de toda aquela polêmica do Sex Book, juntamente com o álbum Erótica, a Madonna estava realmente completamente associada a essa questão de sexo, sexualidade. E aí ela já passa para a nova fase, já tentando dar uma suavizada na imagem dela. E aí a primeira coisa, depois dessa fase, o primeiro single que foi lançado foi o single de I Remember, que esse single ele faz parte de um filme chamado With Honors, aqui no Brasil Com Mérito, o nome do filme. E esse single ele foi lançado pós o período Erótica, pós o período The Girly Show, para tentar suavizar a imagem dela, né, que estava muito associada a essas coisas de sexo. E aí ela já tem esse single, e que também esse single ele acaba sendo uma prévia do que viria depois, que já seria a fase Bad Time. Que aí é a fase Bad Time Stories, né? Aqui uma foto do Patrick Demarchelier, que é, como eu disse para vocês, eu mostrei a capa desse livro, e toda essa arte do Bad Time eles usaram também na capa. É um álbum lindo, é um disco maravilhoso, que os fãs também gostam muito, né? E que ele foi muito bem recebido pela crítica, ao contrário do Erótica, ele foi muito bem recebido. E a Madonna já começou esse processo de suavização dessa imagem dela, como eu falei anteriormente. Aí aqui é a capa do Bedtime Stories, que é... E aí outra curiosidade, nós temos duas capas para o Bedtime Stories. Temos essa e temos a famosa capa invertida, né? Que é a capa... Nesse caso aqui é a capa do CD americano. Então essa capa ela tá para cima e outras a foto está para baixo. Então é outra curiosidade que o Bedtime Stories tem. Mas a maioria das capas essa foto ela tá para cima. Ó. Então tudo relacionado a esse álbum, que já é tudo mais suave, é tudo mais tranquilo, mesmo mostrando foto da Madonna fumando, a posição é tudo muito tranquilo, é tudo muito leve, porque era exatamente tentando suavizar essa imagem dela. Não que a Madonna tivesse se arrependido de ter feito alguma coisa relacionada ao Erótica, relacionada ao Sex Book, mas é porque aquela necessidade de mudança que todo artista deve ter, e a Madonna sempre teve. Então o primeiro single da época, Bedtime Stories, que é o single de Secret. Aqui é uma foto dela na festa do pijama, que essa festa foi feita lá nos Estados Unidos e transmitida ao vivo pela MTV para o lançamento do clipe de Bedtime Story. Então, aqui o Secret, uma capa linda também, ainda da mesma época, ainda do mesmo ensaio do Patrick Demarchelier. Então, várias capas do single de Secret. O símbolo da Maverick, que eu também esqueci de falar na época lá do lançamento do Erótica. A Madonna
lançou uma gravadora com o empresário dela na época, Fred DeMann, né, que é chamado Maverick Records, né, que iria fazer a distribuição a produção dos álbuns dela a partir de então. Cheka Ball tem uma história interessante relacionada ao single de Cheka Ball. E qual é essa história? É porque quando a Madonna lançou o Erótica, muita gente fez teses e mais teses dizendo que a carreira dela estava acabada, de que ela nunca mais conseguiria ter um outro sucesso. E Cheka Ball veio exatamente para poder mostrar que eles estavam errados. Porque foi um single que ele foi para o primeiro lugar da parada americana e ele ficou lá durante muito tempo. Durante muitas semanas ele foi em primeiro lugar. Então Cheka Ball ele tem uma história muito legal com a Madonna. Outra curiosidade em relação a essa música é que pela primeira vez ela foi performada ao vivo, que foi na última turnê Rebel Heart, e que ela entrou meio que de surpresa no setlist, porque ela não estava no setlist oficial. A Madonna tinha cantado essa música no American Music Awards, junto com o Babyface, que é o produtor da faixa, mas ela nunca tinha entrado em turnê. Ela só entrou agora. E foi como eu disse pra vocês, foi uma performance surpresa e que os fãs realmente, todos unanimamente falando, ficaram encantados com essa performance. O próximo single, Bad Time Story, que aí ele tem uma diferenciação em relação ao nome do álbum. O álbum é no plural, né? Bad Time Stories. E o single é Bad Time Story, no singular. Às vezes eu acabo trocando, me confundindo, mas existe essa diferença. Aqui é a performance dela no British, a primeira vez que ela se apresentou no British Awards, aquela performance épica, né, suntuosíssima, dela cantando Bad Time. E aqui a capa do single, a mão dela segurando uma flor, que inclusive faz referência ao clipe, né, porque no clipe aparecem várias cenas de várias pintoras, né, e ela utiliza os quadros e ela refaz vários desses quadros. Então, aqui todas as variações do Bad Time. E Human Nature, né? Human Nature aqui eles colocaram uma foto de Fever, né, do Gilly Show, nada a ver, mas a capa do single, duas capas, né? Ele veio com essa capa e veio com essa outra capa também, dependendo do país, dependendo de onde ele foi lançado. Também um símbolo da Maverick e várias coisas relacionadas a Human Nature. Então Human Nature acaba sendo o último single dessa era Bad Time Story. Como na época do Bad Time Stories, a Madonna já tinha entrado em contato com o Alan Parker para tentar pleitear o papel de Evita, e aí ela conseguiu esse papel, e aí ela ia ter que ficar muito tempo afastada, só gravando a trilha sonora, gravando as cenas do filme, depois fazendo divulgação, e isso ia levar pelo menos uns 2 anos. E aí a gravadora fez o quê? A gravadora fez com que ela lançasse mais uma coletânea para que eles continuassem ganhando dinheiro com ela. E a ideia foi o quê? Lançar uma coletânea só de baladas, que aí é a Something to Remember. Então aqui a gente tem uma foto, né, do clipe de Cheka Ball. E essa foi a primeira coletânea de baladas da Madonna, Something to Remember, que vai exatamente pegar todas as músicas lentas, as mais bonitas, as mais famosas, as que ela mais gostou, e ela vai colocar todas elas nesse álbum aqui. Algumas curiosidades sobre Something to Remember. A versão japonesa tem La Isla Bonita, e depois, em algumas versões, inclusive aqui no Brasil, foi lançado a versão Veraz, que era a versão espanhola de You See. Primeiro single, I Want You, que aí também vai ter o quê? Ela vai estar nesse disco aqui, Inner City Blues, que foi uma coletânea que eles fizeram para homenagear o Marvin Gaye, né, que é um cantor americano muito famoso, muito conhecido, e eles chamaram vários artistas para regravar a música do Marvin Gaye. E a Madonna foi chamada para regravar I Want You. Só que aí ela fez a sua versão de I Want You junto com aquela banda Massive Attack. Inclusive ficou uma versão muito boa, a gente está até ouvindo aí
a versão de I Want, a versão do clipe. E eles colocaram a foto Kid na cama com Madonna, né? Às vezes eles cometem erros primários em relação a isso. O segundo single, You See, como eu disse pra vocês, e ele também foi lançado em espanhol, que foi Verás, que em algumas versões do Sunday to Remember vem tanto You See quanto vem Verás. Aqui no Brasil ele foi lançado a primeira vez só com a faixa americana, e depois ele foi lançado com a faixa em espanhol também. O Fada, que também teve single relançado por conta da coletânea de baladas. Aqui cenas do clipe e a capa do single, que é também uma foto do clipe. One More Chance, música inédita que vem nessa coletânea. Vem I Want You, vem You See e vem One More Chance. Outro relançamento, Love Don't Live Here Anymore, que oficialmente falando, originalmente estava lá no Like a Virgin de 1984 e acabou sendo relançado por conta da coletânea. E depois de anos e anos e anos pleiteando o papel de Evita, Madonna acabou conseguindo, né, ser Evita Peron, um filme que teve muito sucesso, a trilha sonora também teve muito sucesso, o primeiro single também teve um êxito muito grande, ganhou o Oscar de melhor canção original. Aqui é a capa do disco Simples de Evita. Aqui no Brasil ele foi lançado as duas versões, a versão Simples com essa capa, e também ele foi lançado a versão dupla com essa capa aqui. Eu, particularmente falando, gosto mais dessa capa. A capa dessa versão aqui eu acho tenebrosa. E também tudo relacionado a essa era Evita a gente vai encontrar aqui. Evita realmente teve muita publicidade, Madonna voltou à mídia assim com força total, foi capa da Vogue, foi capa da Vanity Fair, inclusive os diários que ela escreveu na época que ela estava filmando, a Vanity Fair lançou esses diários, né, e também fizeram muito sucesso. E nessa época também foi a época que ela descobriu que ela estava grávida da primeira filha dela, Lourdes Maria, que muita gente, né, quase todo mundo conhece como Lola. E aí a gente tem também toda essa questão da maternidade que veio. É como eu costumo dizer, existem poucas unanimidades na carreira da Madonna, e a Evita é uma delas. Que todo mundo acha que ela está muito bem como atriz, que ela está muito bonita, que ela está cantando muito bem. Foi a primeira vez que a Madonna teve aulas de canto, porque até então ela cantava realmente da maneira que ela gostava de cantar. Só que quando ela foi fazer a gravação da trilha sonora de Evita, os produtores acharam que ela estava sem o alcance vocal necessário, então ela foi fazer aulas de canto, aprendeu a utilizar o diafragma, como os cantores sempre fazem, e ela mudou inclusive até o estilo dela de cantar. E o Must Love Me, o primeiro single de Evita, como eu falei, Oscar de melhor canção original, ganhado por ela. Ela não recebe o Oscar porque ela não foi a compositora, mas o mérito também é dela, porque é a voz dela que está lá, né, cantando a música, então o mérito é dela. A icônica faixa Don't Cry For Me Argentina, que também fez muito sucesso, né? Aqui foi quando ela ganhou o Globo de Ouro, né? Nota que ela está um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais peituda por conta da história da gravidez, que ela tinha acabado de ter a Lola e foi lá receber o prêmio dela de melhor atriz de comédia musical, que era com a Evita. Eu acho que hoje em dia não deve existir ninguém no mundo que não conheça essa faixa, né? Que Don't Cry For Me Argentina já era conhecida antes da Madonna, e depois da Madonna ela teve um reconhecimento ainda muito maior. Então, a famosa cena do balcão, ela na Casa Rosada, que inclusive depois de muita negociação e tudo mais, ela conseguiu gravar no mesmo local onde a Evita fazia as suas palestras políticas, né? Fazia os seus discursos. E eles, na verdade, eles tinham um plano B, que era tava tudo formado em estúdio, esse balcão e tudo. Só que a Madonna bateu o pé, dizendo que queria filmar no mesmo local
onde a Evita fazia as suas os seus comícios, né? E então ela conseguiu e filmou lá, e essa cena também acabou virando um clássico do cinema. E aqui fotos dela na Premiere. Another Suitcase in Another Hall, que é o outro single. E o terceiro single é Buenos Aires, que uma coisa também é interessante em relação ao single de Buenos Aires. Oficialmente falando, ele não existe. Por quê? Porque os remixes estavam todos prontos, inclusive já estava com todas as versões oficiais prontas e tudo mais. E na última hora a gravadora decidiu não lançar mais Buenos Aires como single. Só que como a música já tinha sido enviada para as rádios, os próprios DJs começaram a tocar e começaram a criar remix para Buenos Aires. E ele acabou entrando naquela parada dance, que a Madonna é campeã, né? Aquela parada dance da Billboard, acho que ninguém conseguiu mais visibilidade do que a Madonna. E Buenos Aires está lá, mesmo não sendo um single oficial, né? Mas ele está lá por conta disso, porque mesmo a gravadora não lançando, os DJs fizeram o trabalho dele relacionado a isso, relacionado a essa música. E o último álbum dos anos 90, o consagradíssimo Ray of Light. Talvez tenha sido um dos discos da Madonna que tenha sido mais bem recebido pela crítica e é amado e idolatrado pelos fãs. Os fãs, no geral, amam Ray of Light. É um álbum muito bonito, é um álbum muito bem produzido. Ela vem com toda essa personagem ligada ao misticismo, né? Então, é um álbum realmente que teve uma excelente visibilidade entre os fãs e entre a crítica mundial. E foi um grande retorno dela, porque ela já tinha passado pelas outras fases, mas a Evita não era Madonna, era um personagem, e agora era o grande retorno da Madonna, toda mística, toda ligada à orientalidade, deixando a musculação de lado, fazendo yoga, tinha acabado de ter a filha dela, tinha música dedicada para a filha, então os fãs estavam assim, realmente esperando ansiosamente pela volta da Madonna, e ela voltou linda, muito jovem, muito bonita, muito cheia de vida. O primeiro single, Frozen, que tem um clipe lindo, que tem um clipe lá no deserto de Mojave, né? Tá aqui as fotos do clipe. E a capa do single também é linda. Tudo ligado a essa fase é muito bonita, é muito mística, é muito cheia de referências. O próprio Ray of Light, a faixa título. Ela e o Lenny Kravitz aqui naquele VMA, onde ela ganhou tudo. Clipe feminino, clipe do ano, clipe dance, tudo que podia, ela concorreu, na verdade ela ganhou. Nesse dia o Lenny Kravitz estava lá tocando guitarra junto com ela. E ele é muito amigo dela, então ele foi se apresentar lá com ela. O single de Ray of Light, a capa do single de Ray of Light, as várias performances que a música teve. O próximo single, Drown the World, Substitute for Love, também com uma capa muito bonita, também com um layout muito bonito de capa. O single de The Power of Goodbye, que aí esse single, o clipe dele, ele é uma homenagem à atriz Joan Crawford. Ó, isso aqui são fotos do clipe, que ele é uma homenagem à atriz Joan Crawford, que ela refaz uma cena clássica dessa atriz, de um filme chamado Humoresque, aqui no Brasil, Acordes do Coração. Então, é um single também lindo, uma capa meio estranha, mas também muito bonita, com as letras muito bem trabalhadas. Então é um álbum muito bem cuidado. É um single muito bem cuidado, um álbum muito bem cuidado. E o single de Not Really Matters, que ela vem com uma personagem que aí agora ela já é uma geisha, né? Ela já vem com um personagem oriental, que ela é a Hatsumomo. Ela leu aquele livro Memória de uma Geisha e ela ficou encantada, apaixonada por esse personagem. E aí ela incorporou esse personagem tanto para a performance do Grammy,
que ela também cantou na Naturally Matters, né, abrindo o Grammy, e quanto no clipe também. E essa coisa da geisha acabou virando moda, uma moda realmente, uma febre mundial, né? A capa do single não tem muito a ver com a coisa da geisha, né? Que essa aqui foram fotos que ela tirou para uma revista, se não me engano, é britânica, uma revista britânica chamada Arena, e eles utilizaram essa sequência de fotos para colocar no single de Naturally Matters. E para fechar a década de 90, Beautiful Stranger, né? Uma foto aqui da Madonna toda mística e tudo, né? De trança e várias coisas, referências orientadas aqui na roupa dela, que não tem nada a ver com o clipe e nem tem nada a ver com a música. Mas é uma música também que os fãs também adoram. A capa do single é uma foto tirada do clipe. Que essa música aqui, ela entrou na trilha sonora daquele filme Austin Powers, que aqui no Brasil era Austin Powers, aí aqui no Brasil, se não me engano, se chamou O Agente Bom de Cama, né? Esses trocadilhos infames que eles fazem aqui nos filmes brasileiros. Aí aqui, ó, tem o Austin Powers aqui com ela, que é um personagem do ator Mike Myers, e esse personagem ele está no filme e ele também aparece no clipe. Outra coisa interessante é que até então, tanto Austin Powers quanto Mike Myers nem eram tão famosos assim. Com Beautiful Stranger eles acabaram ficando muito famosos, tanto o ator quanto o personagem. E depois várias outras cantoras fizeram clipes com o Austin Powers, quiseram cantar na trilha sonora do Austin Powers, quiseram participar do filme do Austin Powers, e tudo isso se deve a que a Madonna já tinha feito lá, né, com Beautiful Stranger. Aqui os créditos finais do livro, né, os créditos finais do livro, e a contracapa também, uma foto do Patrick Demarchelier da mesma época do Bad Time, né, do Bad Time Stories, né? Então aqui é a capa, a contracapa, né? E aqui, né, coloca também o crédito para quem fez e tudo mais. E aí eles já anunciam o próximo volume, né, que seria o Millennium, que estava marcado para ser lançado em 2010. Aí aqui ele coloca, né, as coisas relacionadas ao livro, 40 euros, né, 248 páginas. E aí ele coloca da mesma coleção de Madonna The 80s, que eu já tinha mostrado no vídeo passado, e é dos mesmos autores da Stick and Sweet Memories, de 2008, e Madonna on Stage, de 2007. Que esse Madonna on Stage, depois eu irei mostrar ele pra vocês, que ele também é um livro lindo, só falando sobre turnês. Pronto, pessoal, então nós tivemos aí Madonna nos anos 90, com o livro Madonna The 90s, e eu falei um pouquinho sobre tudo que ela fez aí durante essa década, que, como eu disse pra vocês, pra mim ainda é a melhor década da Madonna, porque ela arriscou, ela lançou coisas novas, ela fez coisas com que realmente era diferente de tudo que se fazia na época. E tem coisas interessantes, porque foi no período que ela começou a ser chamada de rainha do pop. Na verdade, esse título, ela nunca correu atrás desse título. Ele foi dado naturalmente, devido a tudo aquilo que ela fazia. Então, ela realmente fazia a diferença. Hoje em dia a gente percebe que as cantoras, elas estão aí lançando seus álbuns, lançando seus clipes, e muita gente acha revolucionário o que essas cantoras fazem, que elas estão realmente quebrando tabus, elas estão à frente do seu tempo. Mas se a gente for parar para pensar de verdade, elas tiveram uma precursora, elas tiveram alguém lá atrás que fez isso. E essa pessoa foi a Madonna. Vocês viram aí, através de várias coisas que a Madonna fez, como realmente ela era revolucionária. Ela falava de sexo quando ninguém falava. Ela cantava em espanhol quando na época ninguém cantava, a não ser as próprias cantoras latinas, como a Gloria Estefan. Mas até então, nós não tínhamos uma cantora americana com a visibilidade dela cantando em espanhol. Nós não tínhamos uma cantora com a visibilidade dela que lançou um livro sobre fantasias sexuais e que quebrou tabus. Hoje em dia qualquer menina dessa aparece sem roupa nesses programas e é considerado tudo muito revolucionário.
E na verdade não é. Eu não tô aqui me desfazendo de nenhuma cantora, de nenhum artista. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas a Madonna tem uma trajetória. A Madonna tem todo um histórico dentro da música pop e dentro das questões mundiais também. A Madonna não é só uma cantora. Ela não chega lá e canta e vai embora para casa dela. Ela tem toda uma mensagem. Ela tem muita coisa que ela faz, ela tem muita campanha que ela faz a favor dos homossexuais, a favor das mulheres, a favor dos negros, das crianças que foram abandonadas, de órfãos, de pessoas que são HIV positivas. Ela foi a primeira artista a fazer campanha contra a AIDS. Hoje em dia todo mundo faz, hoje em dia todo mundo quer ser presidente da ANFA, mas na época não era assim. Então, a década de 90 para Madonna foi uma década decisiva, pois ela conseguiu realmente se firmar dentro desse universo. Então, eu queria aproveitar esse momento desse vídeo para poder falar sobre isso. Porque depois, quando a Madonna já passa para o século XXI, já passa para o novo milênio, ela já está mais tranquila, né? A gente pode até dizer que ela já está até um pouco mais acomodada. Pois é, não entendam o acomodada como se ela não estivesse criando mais nada. Ela está criando, ela cria até hoje. A Madonna, com mais de 30 anos de carreira, ela ainda é muito lúcida, ela ainda é muito jovem. Ela, daqui a 2 anos ela faz 60 anos, mas ela tem um vigor muito grande. Então tudo isso são coisas que a gente tem que levar em consideração. Então eu queria deixar isso registrado, e no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, sobre a Madonna no século XXI. A Madonna que descobriu a música eletrônica com o Ray of Light e vai levar isso a uma instância maior com o Music, que é o próximo álbum que ela irá lançar já no novo milênio. Então, na próxima vez aí, vocês já fiquem de olho, pois nós vamos falar sobre Madonna no século XXI. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse Madonna The 90s. E aquilo que eu digo, se vocês tiverem gostado, acompanhe aí o canal do Médio Jorge Luiz, dá um like aí, né, no nosso vídeo, divulguem para os outros amigos que são fãs da Madonna, ou que não são fãs da Madonna, mas que a gente aprende muita coisa com a arte dela. Então, divulguem, façam aí a divulgação do meu canal, e aí a gente vai voltar falando de Madonna no século XXI com o livro Milênio, tá ok? Obrigado, fiquem com Deus, beijão e uma boa semana. Are you listening?